Está começando agora A Forja, uma série de 7 capítulos onde eu vou alinhar a sua mente, o seu corpo e a sua consciência. O que eu quero ao final do 7º capítulo é que você saia daqui com um outro olhar sobre a vida. Eu quero que você saia alegre, eu quero que você saia confiante de quem você é, do que você faz. Eu quero que você enxergue o prazer real que é estar vivo. Eu sei que parece abstrato, pode parecer meio genérico, nossa, mas não entendi direito, mas eu faço esse convite. É uma série que eu estou fazendo de coração, que eu quero de fato agregar para muitas pessoas, e não é só sobre o que eu vou transmitir de mensagem. A cada capítulo eu quero que você faça as práticas que eu vou colocar aqui no finalzinho. Isso é importante. Eu sempre falo para vocês nos meus outros vídeos aqui do YouTube. Você pode ser o melhor professor do mundo, eu posso ser o melhor palestrante, a melhor pessoa que vai passar para você o conteúdo da melhor forma. Mas isso não é suficiente. Ainda mais no dia de hoje. Você tem inteligência artificial, você tem livros, você tem um monte de coisa. Mas você precisa praticar. Quando você praticar, você vai estar lidando com as suas sombras. Você vai estar lidando com a sua dificuldade individual. E aí você vai enfrentar o que você realmente precisa, que é você mesmo. Então, se você não pratica, você não sabe qual é a sua dificuldade, você não conhece a sua dor, você não conhece a sua crença. Então, eu preciso que você faça essas práticas. Porque à medida em que você vai praticando, você vai mudando junto comigo a cada capítulo. E aqui eu vou reunir todos os meus conhecimentos dos livros que eu já li, tudo que eu já experienciei na vida, porque eu também pratico as coisas que eu trago aqui para vocês, então eu sei que funciona. Então eu faço convite para você me acompanhar durante essa jornada e eu espero de verdade que agregue muito para você ou para quem você queira mandar esses episódios, para que a pessoa ela capture a mensagem, execute na vida dela e se transforme junto com a gente aqui. Perfeito? Entrando agora no capítulo 1, a gente precisa deixar claro o que está acontecendo e por que a Forja foi criada. Eu vou até pedir desculpa aqui primeiro porque eu preciso falar de problemas, eu preciso falar de coisas ruins que estão acontecendo. Coisas como, por exemplo, se você abrir o Google agora, colocar lá, quais são as principais doenças do século XXI? Facilmente vai aparecer lá para você. Obesidade, ansiedade, depressão, burnout, etc. E aí, a gente precisa compreender, nesse primeiro capítulo, o que a gente tanto fala de estar no automático. Então vamos partir desse conceito. E aí a gente conecta com as principais doenças do século XXI. Acompanha aqui o raciocínio comigo. Presta atenção. Estar no automático significa que você pensa e executa algo sem refletir sobre aquilo, sem pensar. Você faz automaticamente, certo? Muito bem. Até aí não tem nenhum problema. O problema é que as pessoas elas estão reproduzindo ações e pensamentos automáticos que são negativos. Como assim negativos? Quando a gente lê, por exemplo, a escala de David Hawkins, autor desse livro aqui, ele explica a escala das frequências, né, onde a sociedade ela vibra. E aí você tem pessoas que vibram no medo, na tristeza, enquanto tem pessoas que vibram na alegria, na felicidade, na iluminação, no amor. E isso vai ditar o como elas enxergam o mundo. E não só enxergam, mas como elas reproduzem à medida em que elas estão vibrando em uma determinada frequência. E aí eu falei que o problema não é estar no automático, mas é reproduzir pensamentos e ações negativas. Se a gente observar, o nosso mundo hoje
Ele é um mundo em que as pessoas querem resultados imediatos. Ele é um mundo em que as pessoas elas querem fazer de tudo pela estética. Ele é um mundo em que as pessoas pesquisam como eu faço para ser milionário. Como eu faço para ganhar dinheiro de ontem para hoje. E aí você tem casas de apostas, você tem de fato a questão de ter uma turbulência mental muito forte, porque é informação sobre todo e qualquer tipo de assunto. Você abre a rede social e você está ali a todo momento incentivando o seu cérebro a buscar mais conteúdos. Você está ali buscando informações que não necessariamente vão servir para você, mas você vai poluindo a sua mente cada vez mais, com mais conteúdo, com mais informação. E você não faz nada com relação a isso. Isso cria na sua mente uma turbulência, um terremoto de informações em que você não sabe o que faz com aquilo. E aí você começa a se sentir cansado, você começa a se sentir, sabe, pesado. E às vezes você não fez nada fisicamente, você está cansado mentalmente de tanta informação. Acompanhar vida de famosos. E aí já nasce um outro efeito também comparativo, onde você tem a sua vida e você começa a se comparar com outras pessoas. Percebe o tanto de informação que tem hoje e que vão te deixando ali dependentes desse meio? Porque se você não está participando disso, você começa a ter o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, é o medo de estar por fora, é o medo de não acompanhar as atualizações, é o medo de não saber qual é a trend que está todo mundo dando risada. Mais do que isso, é a capacidade de deixar o seu cérebro dependente desses estímulos. Então você acorda, você já pega o celular, scrolla a tela. Antes de dormir, você fica no celular ali scrollando tela. Aí o seu sono, por consequência, não é profundo, não é aquele sono restaurador. Você dorme mal. E aí você dorme mal e dorme pouco, porque você não está dormindo 7, 8 horas por noite. Aí você acorda já cansado, porque não dormiu bem. Aí você já começa uma rotina de alimentação que já não é saudável. Muitas vezes já começa com café, porque a gente entende que o café ele é para acordar a gente, né? O nosso corpo ele não tem mais a capacidade hormonal de despertar sozinho. A gente precisa do café, a gente precisa de estimulantes energéticos e por aí vai. Agora a gente também tem o problema de como a gente fica scrollando telas e buscando informação, a gente não consegue prestar atenção nas coisas. Então todo mundo tem TDAH. Então a gente não consegue desenvolver uma linha de raciocínio do começo ao fim, sem lembrar de um outro assunto no meio e já emendar com esse outro assunto e se perder no meio da discussão. E aí no seu trabalho você não consegue prestar atenção, então você precisa da inteligência artificial para te gerar um resumo dos principais pontos que foram abordados ali, porque se você for confiar na sua mente, não dá, você não vai lembrar. Daqui a pouco, acabou a reunião, passou 30 minutos, você já não vai lembrar do que foi combinado. Nada contra a inteligência artificial, ela está aqui para ajudar a gente, mas percebe? Você realmente esquece o que foi combinado, o que foi falado, o que foi marcado. E aí você vai buscar algo que você acabou de combinar porque você não lembra. Falta de atenção, falta de memória. A gente passa a compreender que a nossa mente ela está sendo bombardeada de coisas ruins, e isso com o tempo vai causando essas dependências externas que nos deixam ansiosos, que não fazem a gente, por exemplo, conseguir prestar atenção em uma só conversa, em um filme que a gente está assistindo, em conversar com algumas pessoas durante algumas horas sem pegar no celular. Inclusive, eu não sei se você já pegou no celular enquanto você está me escutando, porque deve ser extremamente difícil você prestar atenção em uma única coisa, que sou eu aqui falando com você, enquanto o seu corpo pede para você abrir o Instagram e ver o que tem ali nos stories, ver se alguém te mandou um direct, enfim.
O ponto não é nem se tem alguma coisa lá, mas é o hábito mesmo. É esse impulso que você tem de o celular tá do seu lado e você vai, pega ele aqui, abre, ou então vê alguma coisa ali de forma automática. Então cada vez mais a gente vai reproduzindo esses hábitos de forma automática, sem perceber. E aí tem diversos hábitos ruins. Por exemplo, você termina de almoçar, criou o hábito automático de vou tomar um cafezinho aqui após o almoço. Ou então eu já almoço bebendo algo que não é tão legal para sua digestão. Ou então aquele chocolatinho depois do almoço. Perceba, algumas coisas aqui, eu não vou ficar falando sobre vários hábitos, mas a princípio não te gera um malefício de imediato. Então você tende a repetir isso porque, tá tudo bem. Mas tá tudo bem hoje, tá tudo bem amanhã, tá tudo bem mês que vem, tá tudo bem daqui a um ano. E aí, qual que é a consequência? Você tem pessoas jovens, de 25, 30, 35 anos, que estão reclamando de gastrite, que estão reclamando de dor nas costas, que estão reclamando de TDAH, de falta de memória. Então, assim, onde nós fomos parar em que jovens de 20, 25 anos precisam tomar remédio para prestar atenção em uma coisa só? Onde a gente foi parar e onde está a nossa capacidade de controlar o nosso corpo, em que a gente não consegue dormir bem. A gente não consegue ter um sono profundo, a gente já acorda cansado, a gente acorda durante a madrugada, porque é o estresse, é a pressão no trabalho. É realmente o nosso corpo dando vários sinais, é a gente ficando cada vez mais doente e a gente aceitando isso. Olha só, que coisa engraçada. É muito engraçado a gente aceitar tudo isso. E aí tem uma crítica à parte aqui sobre o como a gente não trata a raiz do problema. A gente usa um remédio para amenizar, a gente usa um remédio para atenuar, aí daqui a pouco a gente tá com dor de cabeça, aí daqui a pouco, sabe? Coisas que começam a se repetir e, de novo, a gente aceita isso como se fosse completamente normal hoje uma pessoa de 30 anos ter dor nas costas, ter gastrite, ter refluxo, não conseguir enxergar bem, um monte de coisa, falta de memória, não dormir bem, aí precisa de remédio para dormir, precisa de remédio para acordar, precisa de remédio para tudo. Tudo precisa de algo externo. Por quê? Porque nós estamos reproduzindo diversos hábitos automáticos. Aí você fala assim para mim, não, mas eu treino. Até o seu treino tá automático. Você vai treinar, por exemplo, você vai fazer aqui uma rosca direta, né? Bíceps. A pessoa tá olha como ela tá no automático no treino. Ela tá treinando aqui, o treino de hipertrofia pressupõe que você deve chegar próximo à falha muscular, certo? Então você faz a força e não consegue completar o movimento, você falhou, ou próximo a ela. Porque você tem que se desafiar no treino. Mas a pessoa tá tão no automático que ela tá pegando aquele mesmo peso há 4 meses, fazendo, e aí quando ela começa a cansar, ela para. Cansei. Sendo que ela poderia reproduzir ali com mais força e mais intensidade e mais consciência e foco naquele exercício, pelo menos mais umas 2, 3 repetições. Aí a pessoa faz academia, não tem resultado e reclama. E acha que tem que... Não, eu vou tomar alguma coisa, eu vou num endócrino, biotipo, é minha genética, e por aí vai. E quando que a gente está fazendo algo consciente daquilo de verdade? Perceba, essa minha pausa, quando eu faço uma pergunta, já te incomoda. Eu não sei nem se você está vendo o vídeo aí, talvez em 2x. Porque a minha fala te incomoda. Porque é uma fala pausada. É uma fala em que eu faço você, ou pelo menos eu tento fazer, você pensar, você refletir. Só que você não
tá querendo refletir ou pensar no que eu tô falando, você tá no automático. Você tá tipo assim, eu só quero ouvir o que ele tá falando e tá bom, e eu concordo, e legal. E não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você perceba o quão automático está o seu estilo de vida e que você não tem paciência pra nada. Percebe isso? Faz sentido o que eu tô falando? Te incomoda essa pausa, te incomoda, parece que... Aí vem as pessoas, nossa, mas é muito demorado, qual que é a mensagem e tal. Gente, é esse o problema. A gente não consegue ter paciência para ouvir, para refletir, para meditar. Você vai ler um livro, você não tem paciência... Já deve ter passado por isso, né? Você vai ler o livro, você começa a ler o livro, você começa a pular as palavras. Certeza que você já passou por isso. Você começa a ler assim, não, preciso ler, né? O hábito de ler é bom. Aí você começa a ler assim, você começa a perceber que você tá indo tão rápido que você começa a comer palavra. E ai, tá bom. Aí te irrita e você não quer mais ler, mas aí você deixa quieto. Por quê? Perdemos a capacidade de prestar atenção, de ter paciência, perdemos a capacidade de fazer uma coisa só. É óbvio que eu tenho que pegar no meu celular a cada 5 minutos para só fazer o movimento de entrar no aplicativo, não tem nada lá, não chegou nada lá. Mas você faz o movimento, entra num, 2, 3 aplicativos, fecha, bloqueia. Aí daqui a pouco você vai e repete esse movimento de novo. Isso é estar no automático. Entende? Então por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai ver aqui até o capítulo 7 que a problemática de estar no automático é reproduzir esses hábitos ruins que com o tempo vão te causar uma ansiedade, vão te causar uma depressão. Por quê? Porque você está acabando com o seu corpo. Entende? Então, o que é, por outro lado, se tornar consciente? O que é você começar a se questionar e começar a sair do automático? E aqui eu entro já no que você precisa fazer de prática para você começar a se dedicar já nesse primeiro capítulo. Como eu disse, todos vão ter algo a ser feito de forma prática. Primeiro, se você viu aqui no 2x, não prestou atenção, cara, se desafie a ver novamente. Volta, assiste de novo, fecha tudo. Fecha as outras abas, deixa o celular longe de você e presta atenção. Isso daqui não é pra mim, isso daqui é pra você. Presta atenção, assiste de novo. E aí depois você vai começar a escrever, fazer uma reflexão sobre você escrever mesmo o que te incomoda, o que você sabe que é errado, mas você faz. Porque olha que interessante, a gente sabe que muita coisa é errado, ou que a gente precisaria fazer algo, mas a gente não faz. Exemplo, beber água. O certo é a gente beber água. Certo? Bastante água ali durante o dia. Mas tem gente que não bebe. Então o que você pode fazer? Começar a escrever isso. Eu deveria beber mais água. Eu deveria treinar melhor. Eu deveria me alimentar melhor. E aí você vai começar a escrever para trazer consciência mesmo. Olha, eu queria parar de fazer isso, eu queria parar de comer o docinho depois do almoço, eu queria, sabe? Comece a escrever. Eu queria ter mais paciência, eu vejo que eu, no trânsito, andando na rua, eu ando rápido, eu faço tudo rápido, sabe? Eu acordo, sabe aquela pessoa, acorda e faz tudo rápido, porque, meu Deus, o horário e tal, não sei o que, vou me atrasar, e vai pro trabalho, não sei o que, aí chega no trabalho, um monte de coisa pra fazer, faz 20 coisas ao mesmo tempo, sem prestar atenção em nada. Aquela vida acelerada, escreve isso. Eu gostaria de ter uma vida menos acelerada, fazer as minhas coisas com calma, sabe? Escreve, vai escrevendo. Eu quero que você escreva isso. E eu quero que você também
não só identifique o que você precisa fazer de diferente para parar, né? Essas coisas que você não concorda que você está fazendo, para você começar a trazer consciência, mas também escreva como seria a sua melhor versão. No seguinte sentido, pô, eu queria ser uma pessoa, ou eu quero ser uma pessoa reconhecida no meu meio profissional. Eu quero ser uma pessoa que tem um corpo bonito, sabe? Um shape bonito, um corpo bacana. Eu quero ser uma pessoa inteligente. Eu quero ser uma pessoa isso, aquilo, cheirosa, tal. Uma pessoa agradável para minha família, uma pessoa que consiga sentir alegria. Escreve tudo que você deseja. Isso vai ser importante para a gente usar nos próximos capítulos. E aí, o que você está fazendo com isso? Nada mais é do que trazer consciência. A consciência é você questionar as coisas. Assim, cara, eu estou fazendo isso. É certo ou não é? Eu devo continuar indo para esse caminho ou não? É só isso que você precisa fazer. Isso por si só já é trazer consciência. Você saber, né? Mais do que saber, é começar a se atentar com relação a isso. E se for o caso, já começar a praticar isso durante os próximos dias. Então, não precisa ser tudo de uma vez. Escolhe ali algumas coisas e fala, cara, eu vou me desafiar a dormir mais cedo, tomar mais água, nananã. E você precisa dessa mudança, precisa começar, porque como eu falei no comecinho, lembra? Você é que precisa entender onde é a sua dificuldade, etc., para que você comece a se transformar. Esse é só o começo. E por que eu falei muito lá no começo de estar no automático? Porque, perceba, à medida que você vai mudando isso, as coisas vão começar a corrigir e vão começar a evitar com que você tenha as consequências das principais doenças do século XXI. Então por que as pessoas são ansiosas, têm burnout, têm depressão ou estão obesas? Porque uma coisa leva a outra. O hábito que você repete hoje, que você não enxerga que é ruim para você, e você está seguindo a manada, vai te fazer mal lá na frente. Entende? Então aqui está a conexão para você conseguir entender a importância de reconhecer e começar a ter mais consciência. É isso que eu quero para você hoje. Então, o que eu estou fazendo aqui com você nesse primeiro capítulo? Te explicando tudo o que está acontecendo. Te explicando que tudo isso que está acontecendo não é normal, absolutamente não é normal, e te trazendo consciência do que você está fazendo para que você, então, comece a praticar novos hábitos. A gente se vê no capítulo 2.